Se magias e poderes sobrenaturais existem, com certeza Rasputin foi um homem que dominou essa arte. O polêmico Homem Santo da Rússia, que manipulou e ajudou a acabar com a dinastia da família real. Quem foi Grigori Rasputin, o homem mais difícil de ser morto? No vídeo de hoje você vai conhecer a história do russo que mudou a história de um país. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Grigori Rasputin foi um monge fanático, religioso, místico russo, um personagem poderoso no final da era czariana. O czaranismo, para quem não sabe, foi meio que um sistema político que dominou a Rússia de 1547 até a Revolução de 1917. Rasputin foi o favorito da corte e do último czar da história, o imperador russo Nicolau II e a sua esposa Alexandra Fedorovna. Ele ganhou fama por supostamente ter poderes sobrenaturais. Ele era conhecido por muitos como um monge maluco. Grigori Rasputin nasceu numa pequena aldeia na Sibéria em 1869. Filho de camponeses, ele foi registrado com o nome de Grigori Efimovich Novkin. É russo, né? É estranho falar. A infância dele foi marcada pela pobreza e pelo isolamento. Bom, ainda pequeno ele chamava a atenção, dos moradores do vilarejo. Muitos acreditavam que ele tinha poderes hipnóticos e poderes de cura. Na adolescência ele foi para um mosteiro de Verkhotury. Bom, esse estabelecimento era um estabelecimento de monges que eles viviam isolados do restante do mundo. O Rasputin teria ido lá então para poder aprimorar seus conhecimentos. Ele tinha até ali meio que uma intenção, a princípio parecia que ele queria ser padre ou algo do tipo de se tornar um monge. Bom, ele não completou seus estudos e em 1887 ele casou com uma camponesa chamada de Praskoya Dubrovina e esse casal teve aí seus 7 filhos. Só que apenas 3 teriam sobrevivido até a idade adulta. Bom, devotado à religião, ele ganhou ali o apelido, a fama de Homem Santo na região que ele morava. He was obviously no kind of priest, he was no kind of monk, as people sometimes call him. He was entirely self-proclaimed holy man. Ainda na juventude dizem que ele adotou uma seita de flagelantes. A seita dos flagelantes você já deve ter visto em filme. É meio que uma seita, eles têm na cabeça dele, nas ideias dele, de que você pode pecar e aí é só você se arrepender depois e você se flagelar. Que é aqueles, tá ligado? Aqueles tipo um chicotinho que tem uma coisa de corte na ponta, que eles ficam batendo nas costas dele mesmo assim. Já viu em filmes daí? Que tem corte? É tipo um chicotinho que tem vários negocinhos, assim, vários fiozinhos, entendeu? Ah, tá. É mais ou menos que os caras usavam muito em escravo, tipo isso. É, tipo isso também. É que em escravo, normalmente, eles usavam chicote com um fio só, né? Tá ligado, batendo, aquele chicotinho de sex shop. É, tipo isso. Só que bagulho com lâmina, com essas coisas pra você poder bater e cortar suas costas, tá ligado? Entendi. Então aí eles se autoflagelavam pra poder ali pagar os pecados. Aqui tem coragem. Bom, depois de tempos peregrinando no Monte Athos, lá na Grécia, ele reapareceu com a fama de poder curar doenças de todo tipo. Ele era acusado também pela igreja como herege, porque ele questionava a crença local. A aproximação com a família real. Em 1903, Rasputin se mudou para São Petersburgo e devido aos seus poderes místicos, logo ele ganhou fama e era conhecido por todos. Ele era tão famoso que em 1905 ele foi procurado pelo czar Nicolau II e a sua esposa, a Alexandra, que era simplesmente o casal ali mais poderoso da Rússia. Eles comandavam a Rússia, só isso. E eles procuraram Rasputin para poder curar os ferimentos de seu filho, do primogênito Alexei. Esse menino ele sofria de uma doença chamada de hemofilia, que é basicamente quando o seu sangue não consegue coagular. Então, qualquer ferida que ele tinha, começava a sair sangue e não parava mais e não cicatrizava e corria o risco do menino até morrer por um corte. Bom, então Alexei ele tinha se acidentado, e ele estava sofrendo uma hemorragia ali na coxa e na virilha. E com fortes dores e delirando de febre,
né, o jovem já parecia ali estar à beira da morte, um telegrama, né, foi enviado pela própria czariana, né, a Alexandra, para Rasputin, pedindo para que ele orasse pelo menino, para que ele fosse lá ajudar. Como por um milagre, depois que Rasputin foi lá, o sangramento do menino parou. E aí, cara, ele ganhou as graças da família real, né? No dia seguinte, a criança estava bem de novo. Foi um milagre. Alguns dizem que só parou porque Rasputin tinha algumas habilidades meio que de hipnose, tá ligado? Ele acalmou o garoto, e quando ele acalmou o garoto, a pressão baixou e aí cessou o sangramento. Alguns dizem que foi simplesmente isso. And spoke with this extraordinarily sonorous, calming voice. It had some kind of tranquilizing effect. Mas já a família real não acreditava mesmo que ele tinha alguns poderes místicos, né? E aí eles quiseram ter Rasputin por perto caso o menino se acidentasse de novo. Ou seja, agora o Rasputin estava com a moral lá em cima com a família real. A moral dele era tanto que ele influenciava até as decisões da família real, né? A família ali que governava o país. Alguns dizem que ele era como se fosse a mão do rei, sabe, que dá o conselho, tipo o Tyrion Lannister era no Game of Thrones, tá ligado? E devido a tantos privilégios que ele estava tendo com a família real, logo ele se tornou uma figura muito controversa, né? E ele era visto ali até com um certo ódio pelos nobres e os clérigos da igreja, por ter muito poder, né? Rasputin tinha até mais poder do que eles. Rasputin tinha tanto poder que ele interferia até em assuntos ali da igreja, do Estado. Diziam que ele até interferia na indicação de ministros para comandar a guerra. Falavam que ele indicava ministros que eram amigo dele, tá ligado? E os caras não manjavam nada de guerra. Lulão? Parece muito o que a gente vê hoje em dia aqui no Brasil, né? Rasputin também exercia sua influência em Petrogrado, escolhendo cargos em gabinetes para amigos e aliados. Bom, outra característica do místico, né, que dizem é que ele simplesmente é acusado de ter um desejo ali incontrolável por mulheres. Então ele era meio taradão, era bem comum associarem ele, né, a orgias que ele fazia e tudo do tipo, né. Ele até dizia depois que ele já tinha ali a sua fama, né, que ele, para curar as mulheres, ele tinha ali que dar uma chumbada com elas, entendeu? Me lembrou muito, sabe quem? João de Deus. João de Deus, o João de Deus da Rússia, o Rasputin, velho. Não, mas desde os milagres Mano, dele, já tô lembrando já. Você pensa, se hoje em dia os caras caíram no papo do João de Deus, imagina em 1900, velho. O Rasputin com as técnicas ali de hipnose ali, de ilusionismo ali, o cara era um mago, velho. Era um mago. Entendeu? É louco isso aí, mano. Imagina qualquer cara que manjasse de hipnose mesmo, pronto. Mano, ele era considerado um bruxo, tá ligado, mano? Eu sou o mestre dos Bom, o que não faltou na vida de Rasputin foram acusações, né, e desavenças por causa de seu comportamento. Bom, como eu citei antes, não demorou muito, né, para sua presença lá no palácio, né, acabar irritando, né, as críticas ali, irritando os nobres que queriam ali, de alguma maneira, acabar com a vida de Rasputin. Afinal de contas, como pode, né, a família real estar dando ouvidos, né, e acatando ordens e decisões de um desconhecido? Em 1912, né, a situação se agravou tanto que começaram a circular algumas cópias de cartas, de algumas charges, alegando, né, que Rasputin tinha um relacionamento amoroso com a czariana, né, a mulher do Nicolau II. Clearly he enjoyed sex and had it whenever he could, but never, of course, with the Tsarina. I mean, that is fiction. Ela negava que tinha relações com ele, obviamente, e assim, o povo não sabia por que o Rasputin estava lá, porque eles não contavam que o filho deles tinha uma doença, entendeu? Então eles não, a galera não sabia que ele estava lá por causa do menino. Então a galera obviamente especulava que estava tendo ali um negócio esquisito ali, entendeu? Bom, e ainda para piorar, né, ele fez uma previsão de que a Rússia cairia numa desgraça depois da Primeira Guerra Mundial. Então isso fez o seguinte, fez o czar Nicolau II abandonar a corte para poder ali comandar o exército em 1915, e aí na corte então ficaram só o Rasputin e a czariana Alexandra. Então, né, é um prato cheio pra galera falar, né? Pô, o cara, alguns diziam que ele tinha feito só essa previsão para poder ali ter mais poder, porque ele agora, como a Alexandra, a czariana, ela era muito mais ainda
influenciada pelo Rasputin, e agora sem o Nicolau II na jogada, ficou muito mais fácil para ele poder ali mandar. Ele que mandava na Rússia. E dizem que, por causa dessas decisões da czariana e dele, que eles fracassaram ali, né, esses inúmeros descontentamentos, né, antes da Revolução Russa. Então eles, por causa dessas paradas que eu falei, o cara indicava ali ministro que não tinha nada a ver, não sabia lidar com guerra, enfim, aí começou a complicar pro lado dele, né. A morte de Rasputin. Bom, em 1914, né, ele já tinha sofrido o seu primeiro atentado. Esse atentado tinha vindo de uma mulher, dizem que era uma prostituta, tinha esfaqueado ele, né? Alguns dizem que essa morte teria sido encomendada, outros dizem que talvez fosse só uma desavença, porque ele era muito mulherengo, então ele ficava com várias mulheres, alguma tinha ficado com raiva. Mas o que dizem é que milagrosamente o monge sobreviveu, então o cara ganhou a fama de ser imortal. Alguns dizem até que nessa facada tinha caído ali as tripas dele e ele colocou de volta. Os caras aumentam daí, né, mano? É mentira! Bom, então ele tava com a fama alta agora, com a fama de ser imortal, e aí em 30 de dezembro de 1916, um grupo de nobres, né, resolveu fazer ali uma armadilha com ele, convidaram ele ali para uma janta. Chamaram ele e falaram, cola aí com nós aí, vamos fazer uma janta aí. Fizeram ali uma refeição muito farta, né? E aí um dos nobres ali colocou numa bolachinha ali cianeto. Cianeto era um veneno, né? Diziam que tinha ali uma quantidade para matar pelo menos 5 homens. E o que surpreendeu a todos é que o Rasputin comeu aquele negócio ali e não morreu, cara. Continuou vivo. E aí os caras falam, mano, esse cara é cabuloso mesmo, né? Aí alguns tentam explicar que ele não morreu porque ele tinha ali algum problema já no estômago que fez ele vomitar, tá ligado? Então é tipo o Gus Fring lá no Breaking Bad, lá quando ele vomita o veneno lá, tá ligado? Que dá o veneno pra todo mundo, e aí ele toma também, aí ele vai no banheiro pra vomitar. Então foi mais ou menos tipo isso que eles falam, por isso que ele não teria morrido. E outros dizem até que o cianeto misturado com o doce que ele comeu, que misturado ali com a glicose, dá uma outra substância, que daí essa substância seria mais fraca, não seria tão potente assim pra matar. Enfim, o fato é que ele não morreu, os caras estavam putos que ele não morria, e aí os caras fizeram a moda Rio de Janeiro, a moda carioca. Pegaram o oitão e pipocaram ele, entendeu? Falou, se o cara não vai, quero ver se o cara é bravo mesmo. E aí desceram o tiro nele, obviamente que ele caiu no chão, depois de tomar um tiro, ainda chegaram perto dele, dizem que ele levantou ainda e conseguiu segurar um pelo pescoço, e aí ele fugiu, e nessa dele fugir, os caras desceram o aço nele, e aí ele não aguentou, caiu. Não tem um imortal que viva um oitão, né? Viva um oitão brabo. Bom, depois disso jogaram o corpo dele em um rio, né, que foi achado alguns dias depois, e aí numa autópsia ainda disseram que ele não tinha morrido pelos tiros, assim, ele tinha morrido afogado e de hipotermia. Então, aí ainda se manteve essa lenda, né, de que o cara era imortal mesmo. Mas o cara é imortal a tiro, mas não aguentava um friozinho. Na verdade é que ele não sabia nadar, né? Se ele soubesse nadar, tava tudo bem, pô. Bom, Rasputin foi enterrado depois num funeral muito simples e quem compareceu no funeral dele foram só os membros da família real. Poucos meses depois, né, depois de tudo isso já ter acontecido, o czar Nicolau II abdicou-se do trono, né, acontecendo então a Revolução Russa, né. Ainda dizem que ele jogou uma praga, né, ele falou ainda pro czar que se ele morresse por causas naturais ou por algum terceiro, não ia acontecer nada, ele ia governar, os filhos deles iam governar, mas se ele morresse por causa de alguma conspiração da família real, de alguns que não queriam ele lá, aí ia dar uma merda lá, o czar e a família real iam ser mortos pelos próprios russos. E querendo ou não, foi isso que aconteceu, né, com a Revolução Russa ali em 1917, ali com os bolcheviques ali, mataram ali, né, a galera ali da família real. E aí foi quando começou ali, né, o governo da União Soviética. Bom, e assim foi o fim, né, de mais de 300 anos da dinastia Romanov, mudando a história de um país para sempre. Será que se o Rasputin não tivesse influenciado na família real, o czar tinha conseguido sucesso e aí não tinha tido a Revolução Russa? Fica aí o questionamento, né, mano? Aí não teria acontecido a Guerra Fria? Porque daí não ia ter a União Soviética? Não ia ter União Soviética? Será? Então, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau!